Olá, eu sou a Júlia Nakayama e começa agora o Inclusive, um programa com debate, informação e prestação de serviços. Um estudo brasileiro leva a Organização Mundial da Saúde a reconhecer a existência de uma nova doença, a síndrome pós-poliomielite. Na meia-idade, ela atinge 60% das pessoas que tiveram pólio. Para falar sobre o assunto, está aqui conosco no estúdio Antônio Cláudio Vitoriano, presidente da ABRASP, Associação Brasileira de Poliomielite e Síndrome Pós-Pólio. Antônio, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigada por você ter vindo. Eu gostaria de começar falando sobre a poliomielite. Ela foi erradicada aqui no Brasil? Olha, todas as informações, todas as estatísticas levam a crer que sim. Episodicamente, acontece um ou outro caso de pólio em consequência da vacina, que é a chamada pólio vacinal. Tanto é que a questão de 1 ou 2 anos apareceram 2 casos aqui no Brasil e o Ministério da Saúde tomou a decisão de começar a aplicar aqui no Brasil a vacina Salk, que é aquela injetável, e fazer com que essa vacina seja aplicada em conjunto com a vacina Sabin, que é a famosa Zé Gotinha, tal, que as crianças tomam. Porque como a vacina Sabin ela é aplicada com o vírus da doença atenuado, enfraquecido, em alguma criança que tenha uma imunidade um pouco mais baixa no momento que recebe a vacina, poderia acontecer de ela ficar com a doença em consequência desse vírus, mesmo estando atenuado. Então, por causa disso, de 2 anos para cá, parece que o governo adotou a ideia de colocar, além da vacina Sabin, também a vacina Salk, que é injetável e ela tem o vírus morto. Então, com o vírus morto, o organismo cria anticorpos, mas não corre o risco de pegar a doença porque o vírus está morto, não tem como ativar a doença. Essa vacina é a vacina pós-poliomielite? Não. A vacina é a vacina que é usada como prevenção para a poliomielite, que é uma doença que já existe assim, há centenas de anos, milhares de anos. Para você ter uma ideia, existem hieróglifos lá no Egito, onde aparece um sacerdote com a perna atrofiada, numa típica postura de alguém que teve pólio. Ele segura uma bengala e tem uma perna mais fina que a outra. Então, a pólio ela é uma doença que é muito antiga, muito conhecida na humanidade já há centenas de anos. Nesse período do século XX, devido a problemas de saneamento básico, a proliferação das cidades, aconteceu uma pandemia de pólio entre os anos 30 e os anos 70, os anos 1930 e 1970. Aconteceram centenas de milhares de casos de poliomielite pelo mundo afora. E aqui no Brasil, por exemplo, se fala em 30 mil, 50 mil, não se sabe o número exato, já ouvi falar até em 100 mil casos que aconteceram nesse período. O que importa é que a polio teve um resultado muito objetivo na história, porque, por exemplo, uma informação, o presidente Getúlio Vargas teve um filho que morreu aos 23 anos vítima de poliomielite. Então, em consequência disso, ele criou o Hospital de Ortopedia, que hoje faz parte do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Lá nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt teve poliomielite depois de adulto. Ele criou um centro de reabilitação que, durante muitos anos, eu acredito que ainda até hoje seja o mais evoluído, o mais avançado do mundo. Então, assim, a polio atingiu tanta gente que acabou se tornando um problema de saúde pública que implicou em políticas públicas por parte dos governos do mundo. A ACD está aqui, durante muitos anos tratou de polio. E, assim, existem várias situações que são uma confirmação desse fato, de que a polio era uma pandemia mesmo, atingia milhares de pessoas. E a campanha nacional contra a polio, você acha que ela é eficiente? Claro que é. Tanto ela é eficiente que, como eu te falei agora há pouco, eventualmente, mas é muito raramente mesmo, aparece um ou outro caso de crianças que têm a polio em consequência da vacina, mas isso é muito raro e agora com a adoção da vacina Salk, isso provavelmente não vai acontecer mais. O que a gente tem que prestar atenção, e eu acho que isso é uma coisa importante, é que agora, essa notícia inclusive estava circulando pela internet a questão de um mês atrás, em alguns países da África a poliomielite está voltando. Porque justamente se abandonou a vacinação, por problemas de higiene, por problemas de saneamento básico e tudo mais que a gente sabe que são propícios à proliferação de epidemias. Então, nesses países da África, nos países do Oriente, como, por exemplo, a Índia, o Paquistão, países que a gente vê que são caracterizados por serem países pobres, existe ainda a poliomielite e, em alguns casos, ela está aumentando o número de pessoas com pólio.
Só que isso, a gente fazendo um controle sanitário aqui no Brasil, conseguiria impedir. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente ter claro que a Organização Mundial da Saúde, o Rotary Internacional, eles desenvolveram há alguns anos uma campanha muito intensa no sentido de erradicar a polio. E aí até uma coisa interessante, o nosso fotógrafo, o grande fotógrafo artista brasileiro Sebastião Salgado, que todo mundo conhece, ele fez inclusive um livro que se chamou O Fim da Polio, com fotografias muito bonitas inclusive, mostrando toda a luta das pessoas da OMS e do Rotary Internacional, procurando acabar com a polio, erradicar com a polio. Infelizmente não conseguiram. E preconceitos religiosos, guerras civis, vários problemas que assolam aí o mundo, impediram que a polio fosse erradicada, né? Tem algumas culturas do mundo aí acham que não se deve tomar vacina, por exemplo. Então, por causa disso, no mundo fora do Brasil, a polio ainda é um perigo. Aqui no Brasil, eu acho que não é tão grande. Eu acho que hoje, talvez, um problema que a gente deva discutir é a síndrome pós-polio, que é um desdobramento da polio. É uma doença nova que surgiu, que o pessoal da Unifesp aqui em São Paulo conseguiu um feito que me parece muito admirável, muito digno de nota, que, pelo trabalho desenvolvido aqui na Unifesp, os professores aqui da Unifesp apresentaram para o Ministério da Saúde do governo brasileiro e o governo brasileiro apresentou na Organização Mundial de Saúde, de forma que, em 2010, a síndrome pós-polio foi reconhecida como uma nova doença. Então... E como é que é essa síndrome pós-polio? Vamos falar sobre ela. A síndrome pós-polio, ela é uma... decorrência da polio, mas ela tem um aspecto de uma doença nova. Porque o que acontecia antes, né, eu vou falar, por exemplo, comigo acontecia. Eu tive a polio com 1 ano e meio, a minha polio eu imagino que tenha sido vacinal, porque ela me afetou pouco, eu uso uma bengala para andar, eu tenho a síndrome, a sequela mais forte na perna direita, no resto do corpo eu tenho a sequela, mas é em menor intensidade, e eu desenvolvi uma vida relativamente normal. Por exemplo, eu obviamente nunca joguei futebol, mas eu trabalhava, meu primeiro emprego foi ser office boy, que era um trabalho que a gente andava na rua, pegava fila de banco, fazia um monte de coisa. A gente levava uma vida normal. Aí, quando eu atingi, assim, na faixa dos meus 35, 40 anos, eu comecei a sentir um cansaço muito grande. Eu comecei a sentir dores articulares, eu comecei a sentir dificuldade para carregar um peso. Então, a gente apresentou uma série, comecei a apresentar sintomas, e eu achava estranho. Eu falava, nossa, coisa que eu fazia com relativa tranquilidade passou a ser um peso muito grande. E naquele momento, foi em 2003, meu cunhado estava assistindo um programa na TV Cultura que apareceu uma reportagem sobre a pesquisa que a Unifesp estava começando a desenvolver então. E eu já tinha comentado com ele sobre os sintomas, e aí ele foi e falou, Cláudio, eu acho que lá na Unifesp o pessoal está fazendo um trabalho assim, ele anotou o telefone. Eu liguei lá e comecei a participar da pesquisa, e aí foi constatado, foi feito o diagnóstico de que eu tenho síndrome pós-polio. Então, assim, as características dela é um cansaço além do normal, é um enfraquecimento muscular, são dores articulares, em alguns casos existe dificuldade de deglutição, dificuldade de falar e também dificuldade de dormir, porque na hora que a pessoa dorme acontece a apneia, a garganta dela, como está a musculatura flácida, provoca o fechamento da garganta, da falta de ar. Então, assim, as características são essas. E muitas vezes essas características, elas se confundem com o próprio sinal do envelhecimento. Então esse era um problema sério que as pessoas tinham para diagnosticar se estava com síndrome pós-polio ou se estava só envelhecendo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao médico reclamar desses problemas, ninguém não se conhecia a síndrome pós-polio e tal, o médico falou, meu amigo, você está envelhecendo. Mas eu falei, mas eu tenho 35 anos e estou assim, imagina quando eu chegar aos 60, né? Eu fiquei até um pouco assustado e tal. Então, assim, os sintomas são basicamente esses, né? E é interessante a gente ter claro que muitas vezes a pessoa teve a poliomielite, em alguns casos ela não chegou mesmo a desenvolver o sintoma da polio no sentido de uma paralisia. Então, tem várias pessoas que tiveram poliomielite, mas que não desenvolveram nenhuma sequela, não tiveram paralisia. Porque a paralisia infantil, que é a sequela visível da polio, você vê que vários pacientes de polio usam cadeiras de roda, usam bengalas, alguns são até tetraplégicos, eles desenvolveram a paralisia infantil. Só que esses pacientes que desenvolveram a paralisia infantil são entre 1% e 2% de quem teve a poliomielite. Então, 98% de quem teve a polio não deixou nenhum sinal.
Só que mesmo entre esses 98 que não deixou nenhum sinal, pode acontecer de aparecer a síndrome pós-pólio. E a pós-pólio aparece com que idade, mais ou menos? Então, pelo que o pessoal da Unifesp estudou e pelo que eu aprendi do que a gente conversou sobre isso, eu estou convivendo com eles nesse período todo, aparece assim entre 30 e 40 anos depois que apareceu a pólio, que é justamente quando combina a época que a pessoa começa a envelhecer um pouco. Então, o que o Dr. Acari Bulli de Oliveira, que é o cientista que desenvolveu essa pesquisa e que quem mais entende desse assunto no Brasil hoje, o que ele explica para a gente, é que assim, a gente tem um neurônio que chama neurônio motor, que ele coordena as fibras musculares. O vírus da poliomielite, ele mata esse neurônio motor. E aí, as fibras musculares que esse neurônio controlava, elas são mortas. Só que ele não mata todos os neurônios, então ele mata um neurônio aqui e deixa um vivo. Esse neurônio que ficou vivo, ele assume para si controlar as fibras musculares do outro que morreu. É como se ele assumisse um trabalho que não é dele. E aí, ao longo do tempo, ele vai sofrendo uma sobrecarga de trabalho que quando, depois de um certo tempo, ele em si, a enfraquecer e até mesmo a morrer, e aí ele perde a capacidade de trabalhar, a gente pode dizer assim, entre aspas. Então, parece que esse trabalho, essa consequência da sobrecarga de trabalho, sobrecarga de peso, sobrecarga de atividade da pessoa que desenvolveu a pólio, acaba gerando essa síndrome que a OMS reconheceu em 2010 como síndrome pós-poliomielite. Você está assistindo o programa Inclusive. Vamos para uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o programa Inclusive. Aqui conosco no estúdio, Antônio Cláudio Vitoriano, presidente da ABRASP, Associação Brasileira de Poliomielite e Síndrome Pós-Pólio. Cláudio, médicos e profissionais de saúde, eles já estão aptos para diagnosticar a pós-poliomielite? Olha, esse tem sido uma luta que o pessoal da Unifesp, a gente da ABRASP, a gente tem desenvolvido no sentido de dar essa formação para os profissionais de saúde em geral. Quando surgiu a doença, quando foi diagnosticada, e mesmo um pouco antes, quando estava sendo feita a pesquisa, quase ninguém ouvia falar da síndrome pós-pólio. De uns anos para cá, muita gente tem ouvido falar, existem vários grupos na internet, existem sites e tudo mais. Então, hoje eu acho que o número de pessoas que conhecem a doença é bem maior, mas ainda é muito aquém do necessário. Então, pelo que eu saiba, um único ponto do Brasil que tem um atendimento médico dirigido e profissionalmente preparado para atender as pessoas com síndrome pós-pólio é a Clínica de Medicina Neuromuscular da Unifesp, que fica aqui em São Paulo, na Rua Estado de Israel. Então, assim, vem paciente do Brasil inteiro por lá. E o que eu acho que o trabalho que a gente pretende desenvolver mais, a nossa associação está na fase de reestruturação, quando ela estiver andando muito bem assim, né, fazendo um trocadilho com o fato da gente ser paralítico, mas andando com as próprias pernas, é a gente conseguir criar grupos de formação, o treinamento, a formação básica mesmo, para que as pessoas possam atender e diagnosticar até a síndrome pós-pólio. Nesse primeiro momento, ou nesse momento atual, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar que existe uma quantidade satisfatória de profissionais que conhecem do assunto. E como a síndrome pode afetar a vida de uma pessoa? Olha, eu acho que principalmente pela dificuldade que a pessoa começa a ter para fazer as coisas do dia a dia. Então, eu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, eu entrei por concurso público aqui no ano 2000. Aí, eu me lembro que o restaurante era lá do outro lado do prédio quando eu entrei. Então, por exemplo, eu saía para almoçar, atravessava o corredor inteiro e chegava do outro lado numa boa. Depois que eu comecei a sentir os sintomas, eu passei a perceber que ficava muito difícil chegar do outro lado. O corredor parecia que não acabava nunca. Né? Ou então, por exemplo, lavar louça em casa, a gente lava louça, a gente fica em pé para lavar louça. Então, assim, hoje, para lavar louça, eu prefiro ficar sentado num banco. Então, essas coisas eu acho que as pessoas vão fazendo, vão sentindo essas dificuldades. Né? E aí, o que tem a ver também é o aspecto psicológico. Porque muitas vezes a pessoa, como não sabe exatamente o que está acontecendo com ela, procura atendimento médico e não encontra, então a pessoa acaba por ficar deprimida, ficar se sentindo meio que fracassada, porque não sabe o que tem. Né? Então, assim, eu acho que esse efeito, o jeito que afeta mais
objetivamente é esse. Né? Existem outras questões, por exemplo, a pessoa chega num ponto que ele não consegue mais trabalhar, ele quer se aposentar, mas ele não conseguia, antes de ter o CID, antes de ter o Código Internacional de Doenças da Síndrome Pós-Pólio, ele não conseguia se aposentar, porque o médico não diagnosticava nada. Às vezes as pessoas até pensavam que a pessoa ali estava sendo preguiçosa, e na verdade ele estava tendo uma limitação que estava prejudicando muito a saúde dele. Então esse eu acho que é o maior problema, né? E que, graças à informação, graças ao conhecimento, está sendo superado, eu acredito. Já existe um mapeamento de pessoas afetadas aqui no Brasil? A Unifesp ela tem atendido muita gente na clínica de medicina neuromuscular. E eu acho que eles têm um controle, né? Eu conversei há algum tempo atrás com o pessoal da Unifesp, eles falaram que por lá já passou mais de 1000 pacientes, né? Mas uma estatística de nível nacional, uma estatística confiável, eu acredito que não exista, não. Acho que não. Seria até uma tarefa importante a divulgação, como por meio desse programa de TV, pela imprensa em geral, a gente conseguir informar o maior número de pessoas possível. Porque, sem dúvida, tem muito paciente de pólio no Brasil. Tem muita gente. As estatísticas falam que entre os anos, como eu falei agora há pouco, entre os anos 30 e os anos 70, 100 mil pessoas tiveram poliomielite no Brasil. Então, assim, muitos desses ainda estão vivos e a gente imagina que muitos desses devem estar sentindo os sintomas da síndrome pós-pólio. Qual é o maior desafio da Brasp? O maior desafio da Brasp é conseguir se organizar, é conseguir se estruturar para dar atendimento para essas pessoas. Por exemplo, eu imagino uma associação que consiga fazer convênios com entidades, com universidades, com associações também de outros estados, para a gente poder atender os pacientes, poder dar orientação, dar informação. Né? Esse eu acho que é o maior desafio da associação. A gente tem tentado se estruturar, não está sendo muito fácil assim nesse momento, entendeu? Existe falta de recursos financeiros, existe falta de apoio, o fato de todos nós sermos deficientes físicos, por mais que a gente exerça nossas atividades, talvez até por causa disso, quer dizer, eu trabalho, outros colegas trabalham, a gente não consegue se dedicar exclusivamente à associação. Então isso acaba fazendo com que a associação não tenha deslanchado ainda, não tenha conseguido um sucesso que seria o necessário para poder dar esse atendimento. Mas a gente está fazendo as coisas para que isso aconteça, né? A gente está trabalhando para que as coisas realmente se desenvolvam e a gente consiga dar atendimento para as pessoas. Esse é o nosso objetivo. E para quem está assistindo, né, e que não é associado e que tem, né, a pós-pólio, o que você recomenda? Então, quem já sabe que tem a pós-pólio, que provavelmente já passou pela Clínica de Medicina Neuromuscular da Unifesp, pode entrar no nosso site, que é o www.abrasp, com 2P no final, e .org, né, sem o BR, onde a gente tem várias informações, a gente tem ficha de inscrição para as pessoas que quiserem participar, para depois a gente entrar em contato. Né? Agora, o mais importante que eu penso é para as pessoas que não sabem que tem a síndrome pós-pólio. E eu não sei, né? Quando eu era moleque, eu me lembro assim que toda a família que a gente conhecia tinha alguém que tinha tido pólio. Era uma coisa muito comum as pessoas terem pólio. Você via as pessoas andando mancando na rua, andando com bengalinha, andando de cadeira de roda. Então eu imagino que ainda hoje deva ter várias famílias, que conhecem alguém que teve pólio. E essa pessoa que teve pólio pode ser que ele não saiba que ele pode estar com a pós-pólio, né? Então, o mais importante seria que as pessoas ficassem atentas a isso, que procurassem divulgar, né? Falar, olha, eu vi uma reportagem falando da síndrome pós-pólio, será que fulano que teve pólio não teve também? Então, assim, seria importante fazer essa divulgação, né, para as pessoas que tiveram pólio no passado, que elas consigam se informar, consigam procurar informações e procurar atendimento para saber se realmente elas têm a pólio no presente. Ter a pós-pólio no presente. E a pós-pólio, ela é uma doença progressiva? Sim, ela é uma doença progressiva. Os médicos caracterizam ela como uma doença progressiva, degenerativa e incurável. Agora, é o tipo de coisa que a gente procura ter um pouco de cuidado para falar, porque tem gente que fica desesperado quando ouve isso, né? E assim, ela é uma doença que é tratável. A pessoa, se ela se poupar, se ela mudar os hábitos dela, hábitos de atividade, não ficar se esforçando muito, a pessoa consegue prolongar a vida desses seus neurônios motores, ela consegue manter uma qualidade de vida boa. Eu, com toda sinceridade, eu falo assim, sem querer parecer pretensioso, mas eu não tenho medo da pós-pólio, não.
E qual é o tratamento da pós-pólio? O tratamento é basicamente isso que eu falei agora, a pessoa se poupar. A pessoa, então, por exemplo, se o sujeito antes ele subia uma escada com 2, 3 lances de escada, se ele puder, sobe um elevador. Entendeu? Ele tem que, é uma coisa meio contraditória, e aí a pessoa tem que saber dosar a atividade que ele tem que fazer. A pessoa não pode levar uma vida sedentária, ele tem que fazer um pouco de exercício físico para desenvolver um pouco a sua musculatura, mas ele não pode fazer isso de uma maneira que vá danificar a musculatura que já tem. Então ele tem que fazer um exercício físico, uma hidroterapia é muito recomendado, sempre num grau muito moderado, cuidadoso, de forma cuidadosa, com profissionais habilitados, e ele também não pode fazer esforços mais do que a capacidade dele, para não se desgastar. Então, ele tem que saber dosar essa questão da dosagem. Eu tenho que fazer um exercício físico, mas não posso fazer muito. Não posso me deixar dominar pela tristeza, pela depressão, tenho que ficar alegre e tal, mas também não posso me sentir muito poderoso e fazer coisa que eu realmente não vou conseguir fazer. É a questão realmente de bom senso, eu diria sempre isso. Ter bom senso. Eu, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos no pé da Assembleia, eu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, eu desço um lance de escadas numa boa. Mas se tiver que subir 2 lances de escada, eu vou de elevador. E não é só por questão de, eu tenho um pós-pólio, não, é porque é cansativo mesmo. Né? Eu não sei, de repente não é para as outras pessoas, para mim é cansativo. Então eu vou de elevador. E eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Se puder você evitar de fazer uma caminhada longa, não faça a caminhada. Ou para quem é cadeirante, ficar forçando muito os braços, entendeu? Uma coisa importante também, a gente aprendeu, eu acho que os médicos diagnosticaram que a pessoa com pós-pólio tem uma tendência à obesidade, por falta de exercício físico e tudo mais. Então também tem que se preocupar em não engordar, né, não ficar obeso. Então tudo isso são cuidados a ser tomados. Mas com o pessoal da Unifesp, conseguiria realmente ter as informações com um embasamento técnico muito mais fundamentado do que as minhas, para fazer um tratamento bastante adequado. Mas para isso, quanto antes o diagnóstico é melhor, né? Por isso a procura do médico o mais rápido possível. Sim, sim. Eu imagino o seguinte, se eu tivesse sabido da pós-pólio, quer dizer, quando fui diagnosticado com pós-pólio eu tinha 40 anos. Se eu soubesse disso com 30 anos, eu teria me poupado aos 30 anos, hoje eu acho que a minha situação estaria melhor. Né? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que em qualquer doença, né, a gente ouve falar até no câncer e tal, se a pessoa tem um diagnóstico logo que começou a doença, ele consegue um resultado melhor mesmo. Né? É que eu acho assim, fazendo uma piadinha talvez, os nossos pacientes, a nossa doença é uma doença velha. Né? São raros os jovens com poliomielite. Esses jovens que tiveram deve ser justamente efeito desses casos vacinais que são extremamente raros. Né? Então, assim, a gente já está numa fase de pessoas de idade dos 50, né, 40, mais de 40, 50 anos, mais que isso, e a gente realmente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, mesmo que não tivesse pós-pólio, mas com a pós-pólio é um motivo a mais para se cuidar, para a gente se cuidar. E existe uma lei que protege? Então, a gente apresentou, o deputado Gianazzi aqui em São Paulo, ele apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa com o objetivo do governo do Estado criar centros de atendimento para as pessoas que têm síndrome pós-pólio e outras doenças degenerativas. A lei não visou só o pessoal que tem síndrome pós-pólio. O Ari Colatti, que é um colega nosso que participa ativamente da nossa associação, que tem grupo de discussão na internet. A gente entrou em contato com o deputado, a gente sugeriu, ele apresentou um projeto, mas a gente não quis restringir só para o nosso grupo, até para não parecer uma coisa mesquinha, a gente quis ampliar. Então, esse projeto de lei que tem aqui em São Paulo, que se for aprovado aqui na Assembleia, a gente espera que seja, é de criar centros de atendimento para as doenças degenerativas em geral, e entre elas a síndrome pós-pólio. Então, assim, a gente espera que isso se concretize, né? Mas, como eu falei durante a entrevista, hoje o centro de informações sobre esse assunto é a Clínica de Medicina Neuromuscular da Unifesp, da Universidade Federal aqui em São Paulo. E esse, por enquanto, é o único ponto de atendimento. E, assim, eles estão realmente sobrecarregados de atendimento. Precisaria ter mais pontos de atendimento para as pessoas poderem ter mais acesso, mais condições de tratamento e tudo mais. Cláudio, obrigada pela sua presença. Para fechar, só deixa de novo o endereço da associação. O nosso site é www.abrasp, com 2 P's no final, .org.
O meu e-mail pessoal é acv, né, de Antônio Cláudio Vitoriano, acv2207@globo.com. Então, mandando e-mail, a gente consegue fazer um primeiro encaminhamento e tudo mais. Eu agradeço vocês pelo convite e, assim, me coloco à disposição e, de qualquer maneira, assim, sou muito grato mesmo por estar divulgando esse assunto que é tão importante para tanta gente. Cláudia, obrigada pela presença. Até a próxima. A equipe do Inclusive esteve na PAI de São Paulo para saber tudo sobre o teste do pezinho. Acompanhe agora. A PAI de São Paulo, fundada em 1961, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que promove a prevenção e a inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Atua em todas as fases da vida, da infância ao processo de envelhecimento. É pioneira em introduzir o teste do pezinho no Brasil. Possui o maior laboratório do país e equipamentos de última geração, com profissionais altamente qualificados e preparados para a coleta das amostras e a realização dos exames. Desde 2001, já foram realizados mais de 13 milhões de testes em bebês brasileiros, como este que está sendo feito agora com o Vitor e que deixou o pai nervoso e apreensivo. Tudo que servir para você conseguir ter uma previsão, se vai haver algum problema, ou puder poupar qualquer sofrimento, vale a pena, mesmo com essa choradeira agora. É uma choradeira passageira. Que sirva para não ter outras choradeiras maiores depois, né? A coleta do exame do pezinho é uma punção no calcânio do RN, que é coletado algumas gotinhas de sangue para preencher o papel filtro. E aí esse sangue fica no papel, a gente espera um tempo de 3 a 4 horas para secagem e depois é o picote e todo o procedimento de análise do sangue do bebê. O laboratório da PAI possui um sistema de busca ativa, com uma estrutura montada para a convocação e o acompanhamento de casos com alteração nos resultados. Eles me ligaram, né, e falaram que tinha alteração no teste do pezinho, né, e eu tinha que vir até 30 dias, né. Eu disse que o teste do pezinho diagnostica todas as doenças, né, somente hereditárias, né. O teste é colhido 48 horas após o nascimento. Hoje é possível detectar mais de 7 doenças congênitas, entre elas o hipotiroidismo, a anemia falciforme e a fenilcetonúria, que provoca o retardo mental, hiperatividade e comportamento agressivo. Ele é importante porque, se ele é diagnosticado precocemente, ele evita doenças que levam à deficiência intelectual e melhora a qualidade de vida dessas crianças. São 6 exames que são gratuitos para essas crianças, para esses bebezinhos. São fenilcetonúria, que foi a primeira a entrar, hipotireoidismo congênito e deficiência da biotinidase, que são doenças que previnem a deficiência intelectual. E depois também temos a hiperplasia adrenal congênita, a fibrose cística e a anemia falciforme e as outras hemoglobinopatias, que são doenças que, se diagnosticadas precocemente, melhora a qualidade de vida do bebê e de toda a família por consequência. O teste do pezinho, como ficou conhecido, foi originalmente apresentado ao Poder Legislativo pelo deputado Edmir Chedid do DEM, que o classifica como um dos mais importantes de sua trajetória política. O parlamentar declarou na época que o projeto de lei 10.889 de 2001 contou com o apoio de diretores da PAI São Paulo, responsáveis por orientá-lo quanto à elaboração deste projeto de lei. O programa Inclusive termina aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!